Salve, igreja de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite, e pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Agradeço, todavia, sempre o nosso Deus pelo fôlego de vida, pela oportunidade que Deus concede de nós estarmos mais uma vez na casa de Deus, reunidos para adorá-lo e para bendizer o nome do nosso Deus. Quero lembrar com meus irmãos que hoje nós estamos iniciando uma campanha que tem por título Unção Divina, Caminho de Cura e Libertação. A campanha de unção com óleo nós estamos fazendo, iremos fazer desde sexta-feira. Se Jesus não voltar, seremos da vida. Se ele voltar, certamente alguém acabará, senão nós acabaremos a campanha com a ajuda de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Peço à igreja que estejam prontos, preparados, porque o advento, o que há de vir, ele virá e não tardará, está decretado na palavra de Deus, segundo o Escrito aos Hebreus. Peço aos meus irmãos, por favor, compartilhem a palavra de Deus, porque está ao seu lado. Observe se alguém sem a Bíblia, aproxime-se para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 6, versículos de número 7, que diz assim: E chamou a si os 12, e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alpargas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pé que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Amém, amém, filho? Vamos orar. Levante ao céu a tua Bíblia, a tua mão. Peça para que Deus, o Senhor, fale ao nosso coração nesta noite. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno, poderoso Pai, Deus, Cabom, Pinaca, Súria, Cabandai, Xerebebé, poderoso Criador dos céus e Criador da terra, meu Deus, uma vez mais, Senhor, diante de tua presença, meu
por intermédio do YouTube, meu Deus, do Facebook, do Instagram, meu Pai. Ó Deus, alcança nos quatro cantos dessa terra, cada um do seu servo, da sua serva, meu Deus, visita-os pelo teu Espírito Santo, meu Pai, unja eles a longa distância, meu Deus, como o Senhor ungiu o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com poder. Manifesta a tua glória, Deus, abençoa as nossas vidas e permita que a tua palavra ela entre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupem vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, peço por favor a tua atenção, a tua reverência, a cooperação com a palavra de Deus, com a pregação na palavra de Deus. Peço por favor, meus irmãos, toda a atenção. Hoje mesmo recebi, na verdade, uma dura de alguém de outro estado, comentando acerca do último culto, e eu estava pregando e parei de pregar para chamar a atenção de alguém que estava amassando copo, rasgando, jogando no chão, e fui repreendido pela situação a qual foi mostrado pelo vídeo. E eu digo aos irmãos que eu não tenho ressentimento nenhum da situação, porque eu peço, por favor, a colaboração, a atenção dos irmãos, a cooperação. Peço que não vá ao banheiro, que não vá beber água, que esteja atento à palavra de Deus. E o tempo da pregação é muito curta. Espero que creio que dê para aguardar até o término da pregação. E assim então você beba água, vá ao banheiro, enfim. E se eu tiver que parar para chamar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, eu farei isso. Porque a casa de Deus a gente tem que ter respeito, e a casa de Deus é um lugar para nós adorar a Deus, não é para nós satisfazer a nossa vontade. A gente precisa entender isso. Muitos lugares, muitos países aí fora não existe água nem banheiro dentro da igreja. Pode pesquisar que você vai entender que a igreja é um local exclusivo para adoração a Deus. Não é um lugar para estudar, não é um lugar para entretenimento, ou enfim, para se amostrar. É um lugar para a gente adorar a Deus. Então peço uma vez mais aos irmãos, que os irmãos, por favor, cooperem, segure a tua criança, o teu filho, esteja atento à palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que tem o poder de mudar a nossa vida. A palavra de Deus tem o poder de curar, de transformar, enfim, tudo acontece pelo poder da palavra de Deus. E se nós estivermos desatentos, se nós estivermos olhando para um lado, para o outro, observando alguma coisa interessante, a não ser a palavra de Deus, nós entraremos igual ou pior do que sairemos igual ou pior do que quando nós entramos na casa do Senhor. Meus irmãos, aqui o apóstolo São Marcos, ele relatou aqui no seu evangelho, na verdade, acerca da missão que foi dada por intermédio de Cristo aos seus 12 apóstolos, ou aos seus 72, de uma forma mais ampliada. A ordem que o Senhor Jesus ele dá, quando ele convida os seus apóstolos, ele vai separando eles de 2 em 2 e enviando eles para que eles pudessem então levar a palavra de Deus aos ouvintes, também expulsar os demônios daqueles que estavam perturbados, e também a terceira coisa, ungir as pessoas com azeite, com óleo, e curar todos os que estavam enfermos. Então Jesus, aqui nesse capítulo 6, no versículo
quem observou a leitura da pregação, observou que Jesus ele falou essas três coisas. Por exemplo, no verso 7, Jesus começa a enviá-los. Veja que Jesus ele apenas não enviou. A Bíblia está mostrando que Jesus ele começa, ele inicia a sua missão de enviar os discípulos. Veja que quando a Bíblia diz que Jesus começou a enviar, isso mostra para nós, meus irmãos, é interessante nós atentarmos aqui para a raiz original, que Jesus começou a enviá-los, isso é um ato contínuo. Presta atenção que a Bíblia vai dizer que Jesus enviou, e Jesus enviou apenas naquela época. Está dizendo que Jesus ele começou a enviar. Essa palavra que mostra para nós, chama a nossa atenção, se você já pegou para isso, que é um ato contínuo, que Jesus começou naquela época. Jesus passou por todos os seus apóstolos. Jesus continuou enviando, e continuou enviando. Hoje, nos nossos dias, Jesus continua enviando, e após os nossos dias, Jesus continuará enviando. Sabe por quê? Porque existe uma palavra de autoridade, a palavra da grande comissão, que está nesse mesmo evangelho, no capítulo de número 16, versículos 15 e 16, aonde é conhecido a palavra da grande comissão, que Jesus ele comissiona, aonde Jesus ele dá uma ordem universal, não apenas para evangelistas, para presbíteros, pastores, missionários, ou enfim, mas é uma ordem universal, uma comissão que Jesus ele comissiona a igreja, todos aqueles que o aceitarem, aonde ele diz, 16, 15, 16, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Toda a criatura é todos aqueles que ainda não aceitaram, porque aqueles que aceitam, que é batizado, não são mais criaturas, mas são filhos de Deus. Então, a ordem do Senhor é pregar para toda a criatura. E depois ele diz no próximo versículo: aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Essa é a ordem de Jesus para todos, é a grande comissão, é o que o Senhor passou para nós. E aqui a Bíblia diz que começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Meus irmãos, alguém, quando lê este versículo de número 7, do capítulo de número 6, talvez possa questionar, perguntando por quê que Jesus ele ordena que vá de 2 em 2. Não é melhor que vá um? Ou não é melhor que vá um monte? Só que as coisas de Deus é com ordem e decência, as coisas de Deus é de qualquer maneira. E eu atentei para o livro do pregador, conhecido como Eclesiastes, no capítulo de número 4, talvez você já atentou, se não, por favor. Eclesiastes, capítulo 4, no versículo de número 9. O pregador, conhecido como Salomão, ele escreveu e disse bem assim: melhor é serem 2 do que 1,
depressa. Então, certamente, o Senhor Jesus, que Ele é o Logos, ou traduzindo, Ele é o Verbo, ou traduzindo, Ele é a palavra de Deus, é o Verbo de Deus encarnado, como diz o capítulo 1, verso de João. Certamente Jesus, lógico, natural, que Ele é a palavra, Ele é o Verbo de Deus, Ele conhecia esse capítulo 4 de Eclesiastes, e Ele então explicou lá por que saem de 2 em 2, que sempre de 2 em 2 é mais fácil para fazer a obra. Um prega, outro louva, outro ora, o outro prega, outro evangeliza, enfim, sempre de 2 é melhor para a obra de Deus ser feita. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Então Jesus, ele mostra o propósito do livro de Eclesiastes de enviar de 2 em 2. E outra coisa que vai acontecer, quando nós lemos os evangelhos, é natural que em algumas situações nós sempre vemos os discípulos de Jesus no vento. Nós sempre vemos os discípulos de Jesus na prova. De que maneira? Quando se toca no âmbito espiritual, quando se fala em jejum, quando se fala em oração, quando se fala em expulsar demônios, principalmente essas 3 coisas. Em jejum, não jejuavam. Em oração, eles dormiam. E quando era questão de expulsar demônios, os discípulos não conseguiam. Então a gente vê eles sempre no vento, sempre numa cilada, quando se fala do âmbito espiritual. Mas aqui neste verso 7, a Bíblia mostra para nós que o Senhor Jesus deu poder sobre os espíritos imundos. Jesus, ele dá poder, ele dá autoridade sobre o reino espiritual, sobre os espíritos imundos. E em outro evangelho, quando os discípulos eles retornam, eles dizem para Jesus que eles estavam felizes, eles estavam alegres, eles estavam contentes, porque no nome de Jesus até os demônios resistiam, sujeitavam. Eles estavam felizes pelo poder que há no nome de Jesus. Ou quando eles pregavam na vida, Jesus olha para eles, vê que eles estão perplexos, vê que eles estão felizes, mas Jesus diz bem assim para eles: não alegrai apenas por isso, porque os demônios vos sujeitam, vos resistem, mas alegrai-vos primeiramente pelo vosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Olha que coisa tremenda! Isso chama a nossa atenção quando nós olhamos no capítulo 3 do Evangelho de São Mateus e nós vemos um homem que foi parente, primo de Jesus, na mesma idade, conhecido como João o Batista. E a Bíblia diz que João ele foi o precursor, foi aquele que abriu o caminho do Messias, foi a voz que clamava no deserto. E veja, amados e queridos irmãos, que João sendo a voz que clamava no deserto, João sendo aquele que batizava as almas, a Bíblia mostra para nós, ou quem já teve curiosidade, talvez já leu os 4 evangelhos minuciosamente e perceberam que João o Batista nunca fez nenhum milagre. Você não vê ele curando pessoas, você não vê ele expulsando demônios, você não vê ele agarrado no cano ali, mas uma coisa que você vê em João Batista é poder de Deus. É a autoridade de Deus sobre a vida de João Batista para pregar o arrependimento, para falar a verdade, inclusive juntamente com Herodes, quando Herodes tomou a esposa do seu irmão e casou com ela. João Batista olhava
no verso 8 e 9. Porém, duas coisas os discípulos tinham, era necessário levar. Porém, 4 coisas eles não poderiam levar de forma alguma. E quais são? Primeiro, verso 8 diz que a única coisa que eles poderiam levar, a primeira, são duas, a primeira, somente o bordão. Por que o bordão? Meus irmãos, a viagem deles, eles não iam viajar de navio, eles não iam viajar no transatlântico, eles não iam viajar de avião, eles não iam viajar de ônibus, no trem de carga, ou passageiro, eles não iriam viajar no carro confortável, eles não iam viajar de cavalo, de camelo, que eles não tinham condição. A viagem deles seria no SUV2, o famoso pé, na caminhada, um passo após o outro, para não cansar, devagar. E por que eles precisavam, como a Bíblia mostra aqui, do bordão? O bordão serviria para duas coisas, principalmente. Primeiro, para poder se apoiar, sabe, o bordão é um cajado, que você aperta e apoia para você andar, para não tropeçar, para não cair. Então, o bordão é isso, como está escrito lá no livro de Salmos, quando o Senhor fala, tua vara e o teu cajado me consola. Então, veja que a primeira coisa era para apoiar, era para ter conforto. E a segunda coisa que eles precisavam ter, esse bordão, esse cajado, era no caso de algum cão, de algum cachorro, porque as pessoas não cuidavam, não tinha cachorro como a gente tem hoje. Cachorro eram animais selvagens, como os animais aí da África, selvagem, né, que avançava ali, né, ia para matar mesmo as pessoas, então eles precisavam ter o bordão, o cajado, para no caso do ataque de algum animal, eles teriam como se defender. Então a primeira coisa eles tinham isso como uma arma, um apoio, né, eles precisavam disso, isso era necessário, não era nada supérfluo. E algo que não era para eles levarem, continua após o bordão, ele fala nem alforje. O que é alforje? Alforje, traduzido para o dia de hoje, é como eu já falei, é como se fosse a nossa mala. É como se fosse uma sacola, uma mala para viagem, que nós iríamos colocar as coisas ali necessárias, talvez creme dental, fio dental, ali um líquido de higiene bucal, talvez ali alguma roupa íntima, talvez ali uma peça de camisa, talvez ali uma calça, um sapato, algo dessa maneira. É uma malinha pequena, que é usar alguma coisa estratégica naquele momento. Sabe como você vai viajar? Você despacha a tua mala e você entra no voo e está ali com uma malinha pequena que você leva no colo, coloca em cima do bolsão e de repente você quer beber alguma coisa, tomar um remédio, ou enfim, comer alguma coisa ali, você pega e usa daquilo, enfim, é uma mala pequena, está ali sobre as suas mãos. Então o Senhor diz que eles não levassem nem alforje. Alforje era também aquela bolsinha, né, aquela sacola que Davi, como ali um caçador, né, como Davi ali um pastor de ovelhas, ele usava, né, que ele tinha ali a sua funda, e ele usava também aquele alforje, como aqui o bolso do paletó, né, algo maior um pouco, e ali ele colocava as pedras dentro, para que quando o animal viesse, ele colocasse ali no seu alforje e na sua funda e lançasse, né, usava como uma arma contra qualquer inimigo. Então o alforje tinha essa finalidade. E o Senhor diz também para não levar pão, não levar comida. Pão aqui é literalmente, é levar pão, literalmente pão, comida. Então o Senhor diz para não levar alforje, para não levar pão. Alguém poderá falar, pastor, mas o pão é necessário. Só que quando nós lemos o capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, nós vamos ver o Senhor Jesus falando para o diabo, como também lá em Deuteronômio, Moisés fala para o povo no capítulo 8, no verso 3, que o homem, ele não viverá só de pão, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, e essa viverá o homem. Então, observa que Jesus fala para não levar pão. Por quê? O sol escaldante, a caminhada. O pão talvez endurecia, talvez dependendo
viu algum noticiário, quem já observou alguma coisa, acerca de algum estudo, você observa que a roupa, do povo judeu é aquelas vestes longas, que vai para debaixo do pé, manga longa, cobre até a mão, aquele algo que cobre a cabeça deles, cobre ali o rosto, parte, até mesmo muitas baixas como fosse um véu, para proteger do calor excessivo, para não queimar a pele, para não dar um câncer. E em meio àquilo, nas suas vestes, naquela trançada, eles colocavam um cinto na parte interna. Quando eles trançavam a sua roupa, aquele cinto era largo, e entre aquele cinto ali, que era apertado, amarrado por dentro, quando depois torcia, eles colocavam ali o dinheiro, que o cinto era largo, então eles colocavam o dinheiro entre ali, era apertado, e poderia andar normal, você vê como bolso, e ninguém observava, você olha, você não vê bolso, e você pensa que não tem dinheiro, aí só coloca a mão ali, e puxa, está lá, um mistério. Então o Senhor falou para levar dinheiro, e o dinheiro aqui no original, o dinheiro mostra no grego aqui três coisas. O dinheiro mostra cobre, o dinheiro mostra ferro e metal, ou seja, do que era feito naquela época o dinheiro, que era moeda, não era o dinheiro, era moeda, cunhada, era moeda que todo mundo tinha, moeda de prata, de ouro, enfim, então eles tinham a moeda. Então o Senhor diz que não era para levar dinheiro no cinto. E o versículo 9, o Senhor diz, mas que calçasse, a segunda coisa que Deus permite, calçasse as alpargas ou as sandálias, que eles colocassem sandália. Sandália significa o Evangelho da paz. E eles precisavam estar calçados, para que não pudesse cortar os pés, machucar os pés, na sua caminhada, na sua trajetória, na estrada, que não era asfalto, que não era fácil, o negócio era difícil, então eles precisavam estar calçados. E nós olhamos para esse versículo 9, e o Senhor diz a outra coisa que eles não poderiam ter, nem ter ou vestir-se duas túnicas. O que é a túnica? Túnica, meus irmãos, é como sabe quando a gente coloca uma combinação, a roupa que está por baixo, entre o corpo e a camisa, ou entre o corpo e o vestido da irmã, a saia, imagina que todo mundo deve usar, aí você usa, é bom que usa. Essa túnica era a roupa de baixo. É como você vai calçar o sapato, você calça a meia. É como você vai calçar a roupa, você puxa a roupa íntima. Então a túnica era a roupa de baixo. Ela vinha daqui de cima, cobria os braços e ia até os pés. Era uma roupa comprida, bem comprida. E depois então colocaria aquelas zonas por cima. Jesus está dizendo que eles não deviam ter duas túnicas, colocar duas, apenas a que estava sobre o corpo. Não levar outra reserva, não ter outra roupa reserva. Quando nós olhamos para esses dois versículos, nós vamos olhar e falar, peraí, mas por que Jesus ele ordena que os discípulos vá e eles não levem nada? Meus irmãos, primeiro, para não pegar, não se apegar. Segunda coisa, para não ter peso, para a gente não se apegar com qualquer coisa e, eu fui, mas esqueci, vou ter que voltar porque eu esqueci alguma coisa em algum lugar. Então Jesus não pensa, nós precisamos estar livre. Deitou, dormiu, levantou, vai embora, deitou, dormiu, levantou, vai embora e continua a trajetória. Porque aqui no versículo de número 10, Jesus vai mostrar para nós, como eu falei para os irmãos, que ele envia os discípulos para a casa das pessoas que ainda não era crente. Então os discípulos eles iam de casa em casa. Quando nós vemos o versículo 10, Jesus diz, na casa em que entrares. Então, ou seja,
Jesus diz: na casa em que entrares, ficai nela até partirdes ali. Então, alguém abriu a porta, fica ali até vocês ir embora. Não fique pulando, não, essa daqui é mais humilde, deixa eu procurar uma melhor. Quem abriu a porta, hospede ali e coma o que colocar na mesa para comer. Então, por isso que Jesus diz para não levar nada, porque Jesus quer preparar. Alguém pode ter com café e falar: pastor, não acredito nisso. Eu prefiro confiar no meu poder, confiar no meu recurso. Meus irmãos, a obra de Deus não é feita assim. Quando você lê, presta bem atenção, quando você lê o capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, lá no versículo 25 para frente, você vai observar que Jesus reúne os seus discípulos e Jesus vai dizer para ele: olha, vocês observam uma coisa, vem aqui, está vendo as aves do céu? Olha as aves, estou olhando para ela. Vamos tirar o dia hoje para nós observar as aves. E aí Jesus vai para um lugar, vai para o outro, vem, vai, vê a ave aqui, vê a ave ali, segue uma, vê outra. E Jesus então conclui e diz: vocês observaram as aves do céu? Observamos, Jesus. E Jesus diz: vocês viram que as aves, elas não semeiam? Vocês viram que as aves, elas não cegam, elas não ceifam? Vocês viram que elas não ajudam em celeiro, em depósito, elas não têm depósito? Nós observamos, Senhor. E Jesus vai dizer para eles bem assim: quem tem mais valor? Vocês, que a imagem e a semelhança de Deus, ou as aves do céu? Quem tem mais valor? Nós temos mais valor do que as aves. Todavia, Deus alimenta as aves. Você vê todo dia elas comendo. É 4 horas da manhã, 4h30, elas já estão cantando, adorando a Deus, glorificando o Senhor, e depois elas saem para comer tudo aquilo que Deus preparar, para beber água. Você não vê nenhuma ave por aí caída morta de fome. Todas o Senhor alimenta. Então, se Deus cuida das aves, Deus também cuida de nós. Nós precisamos crer, porque essa é uma palavra profética, uma palavra que surge um efeito quando nós colocamos em prática. Se nós não for em prática, nós só vamos falar, poder, e nada vai acontecer. Mas se nós for em prática, nós vamos ver o sobrenatural de Deus. Ah, tá bom, Senhor, então o Senhor prepara a comida. Prepara. Ah, não, mas nós precisamos de outra coisa. Nós precisamos vestir, nós precisamos calçar. Ah, é? Vem, vamos dar uma volta, vamos passear pelo campo, vamos pelos vales, vamos dar uma volta por aí, vamos ver flor agora. E Jesus caminha ali um dia, vendo rosa, cravo, milho, enfim, mostrando tudo para os discípulos. Eles, que lindo, que bonito. Aí Jesus diz: vocês observaram os livros? Vocês viram que lindo? Como que formoso que é? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, no auge do seu poder, ele se vestiu como um lírio. E a pergunta é: quem é que tem mais valor? Vocês, que é feita a imagem de Deus, ou os lírios, que hoje nascem, murcham e amanhã sempre acabam? Está vendo? Isso é fé. Fazer a missão, fazer a obra de Deus é desse jeito. Não é levar mochila, sacola, arrastar a casa, puxar nada, tem que levar, que vai, de repente. Não, é confiar em Deus e ter certeza que Deus vai suprir. Você pode não levar nada, mas você trará muitas bênçãos consigo, porque Deus providenciará tudo aquilo que você houver necessidade. Outra coisa, só que não vai ser tão fácil. Não serão todas as portas que vão se abrir. No verso 11 ele diz: e tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem. Jesus está dizendo: vai chegar lugar, vai ter aldeia, vai ter casa que vocês vão, eles não irão dar atenção, eles não irão recebê-los, eles não irão querer dar ouvidos, não quererão ouvi-los, vão ignorá-los. Só que Jesus diz:
versículo 11. Sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Geralmente os judeus, quando voltavam de caminhada de lugares longe, quando eles chegavam na cidade santa, a primeira coisa que eles faziam era tirar os seus sapatos, as suas sandálias, bater a sandália para tirar o pó, né, dos lugares contaminados pelo pecado, pelos ímpios. Então batia, tirava também as suas vestes superiores, e de igual forma eles também tiravam o pó, para não haver, né, eles viam dessa forma, não haver contaminação dentro da cidade, ou no templo de Deus, ou na sua casa. O que era de contaminação ficava, e eles entravam então já limpo daquela contaminação. Então por isso que o Senhor Deus diz, e Ele continua dizendo, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, aqueles que não quiseram receber e que não quiseram ouvir vocês. Ou seja, o juízo será menor para Sodoma e Gomorra do que para quem não quiser ouvir o enviado de Cristo. Se Jesus te enviar para algum lugar, chega lá, fala de nada, não quer dar ouvido, não quer te receber, diz para ele, olha, vai haver menos temor para Sodoma e Gomorra do que para a tua casa, do que para a tua vida, porque você está rejeitando a palavra de Deus. Aqui, nós estamos lendo, versículo 12, e saindo eles, olha o que eles faziam, e saindo eles, pregaram que se arrependessem. Veja que aqui, como eu sempre falo para os irmãos quando nós estamos pregando, nós falamos para a igreja hoje que o evangelho que está sendo pregado hoje, até ficar chato, sempre eu falo a mesma coisa, mas a gente tem que aprender, os irmãos precisam entender isso, que o evangelho que está sendo pregado hoje não é o evangelho de Jesus. O evangelho que se prega hoje é outro. Olha o que eles pregavam. Pregavam que se arrependessem. Eu pergunto, aonde você que é de todo ministério, que vai a um lugar hoje, amanhã outro, cada dia para um lugar, aonde você ouve alguém pregar sobre arrependimento? Aonde você ouve pregar sobre renúncia? Aonde você ouve pregar para guardar do pecado, do mal, se tornar um homem e uma mulher santa e andar em santidade, ser exemplo para todos? Aonde você ouve isso? O que você ouve pregar hoje? Dinheiro, prosperidade, bênção, vitória, conquista, riqueza, reino, glória, casa, mansão, iates, carros velhos, muito dinheiro no banco, ficar rico. É isso que você ouve hoje. Isso é evangelho? Nunca. Não tem isso na Bíblia. Se alguém achar isso, mostra para mim, por favor, que eu sei. Já fiz teologia há 7 anos, estou estudando até hoje. Nunca achei isso. Mas enfim, que pregasse o arrependimento. João Batista, no capítulo 3 de Mateus, quando ele prega, o que João Batista prega? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Outro começa a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E ele continua dizendo, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Então aqui está o mistério. Lá no verso 7, Jesus envia e dá poder. E aqui no versículo de número 13, eles estão expulsando o demônio com o poder que Jesus deu. Eles estão ungindo os enfermos e estão curando os enfermos no nome de Jesus. Veja que a palavra de Jesus era poderosa. É como o escritor aos Hebreus, em 4:12, ele diz para nós que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração.
que não está acontecendo continuamente na igreja, no nosso meio, por falta de fé. Porque o nosso objetivo hoje não está sendo arrependimento. Nós não queremos arrepender. Qual é o pecador que vem para a igreja, ouve a pregação e diz: meu Deus usou o pastor, falou comigo pela palavra, eu tenho que me arrepender. Senhor, eu vou deixar a vida do crime. Meu Deus, eu vou deixar a vida de droga. Senhor, eu vou deixar o adultério. Meu Deus, eu vou deixar a vaidade, porque eu aprendi hoje pela tua palavra que se eu continuar nesse caminho eu vou para o inferno. Quem que ouve e se arrepende? Quem? Que veio hoje determinado, eu ouvi no culto, eu tenho hoje, eu vim para aceitar Jesus, eu quero renunciar, eu quero viver uma nova vida. Quem? Por isso que essas coisas não estão acontecendo, porque nós não queremos viver isso aqui. Alguém na igreja ouve, ou alguém na sua casa, você ouve o teu cônjuge, o teu filho, os teus pais pedir poder para expulsar demônios, para curar os doentes, pedir para ser batizado pelo Espírito Santo, pedir para flutuar no poder. Você ouve alguém pedir isso? Deus me abençoe, eu quero a vitória, eu quero a causa da justiça, eu quero a cura da enfermidade. Deus, eu quero a bênção, eu quero a casa nova. É isso que se fala. Por isso que essas coisas não acontecem. Nós estamos matando a palavra de Deus. Nós estamos colocando cadeado, impedindo o poder da palavra de Deus, porque nós não queremos ver isso acontecer. O nosso foco hoje está sendo outro. Mas a partir do momento que nós dobramos o nosso joelho, que nós tivemos capricho e pedir para Deus: Senhor, a partir de hoje o negócio é diferente. Hoje eu vou colocar em prática Mateus 6:33. O que diz lá? Hoje eu vou buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que eu preciso, o Senhor me acrescentará. Eu vou buscar o teu reino. Eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus. A partir do dia, do momento que nós começarmos a orar e colocar em prática a nossa fé no reino de Deus, buscar as coisas de cima, não de baixo, nós vamos começar a ver as coisas acontecer no nosso meio. Nós vamos ver Deus usar a nossa vida. Nós vamos ver sinais, prodígios, milagres, coisas extraordinárias acontecerem. Nós vamos ver os demônios se manifestarem, ser expulsos. Nós vamos ver a enfermidade ser lançada para fora e as pessoas ser curadas. É isso que Deus quer. É isso que nós precisamos. Mas sou enganado. Eu quero que Deus faça isso na minha vida. Eu quero que Ele cure a enfermidade. Eu quero que Ele me liberta dos demônios. Peraí, irracional. Jesus quer que você seja o vaso, o instrumento, a ferramenta para Ele usar na terra, para Ele operar milagres. É isso que Ele quer de você. E se você buscar isso dele, Ele vai te dar, quando você menos imaginar, Ele vai curar a tua enfermidade. Ele vai operar um milagre na tua vida. Ele vai agir naquilo que você tem necessidade. Mas o foco principal, primeiro, tem que ser o reino de Deus. Porque se não for o reino de Deus, meus irmãos, nós estamos decretados ao inferno, vestido bonitinho como nós estamos aqui, com bebinha na mão, grandona, como escudo, vamos todo mundo para o fogo. O nosso objetivo, o nosso foco tem que ser primeiramente o reino. E as outras coisas o Senhor nos considera. Pastor, não acredito nisso. Meus irmãos, vocês estão vivendo? Diga amém. Vocês estão vivendo. Minha esposa está ali. Estamos a 1.300 quilômetros da nossa família, da capital de São Paulo. Deixei tudo lá, deixei a nossa casa, toda a minha família, deixou a família dela. Viemos para cá sem conhecer ninguém,
sem ter um teto, só o céu, o nosso teto, para fazer a obra de Deus sem salário, sem remuneração nenhuma. E nós estamos aqui em dezembro, se Jesus não voltar, fará 12 anos que nós estamos aqui. Eu pergunto para os irmãos: sabe quem cuida de mim? Sabe quem me veste? Sabe quem me dá condição? Os céus. Alguém aqui já viu eu bater na porta de alguém, pedir um pacote de arroz, pedir um copo de água? Graças a Deus nunca foi preciso. Mas alguém já foi na minha casa, bateu, pastor, ó Deus mandou te dar isso aqui, pastor, ó Deus me usou para te dar isso aqui, para ajudar a pagar água, para ajudar a pagar o aluguel, para ajudar a comprar alguma coisa. Sempre Deus faz alguma coisa. Uma ocasião, tempo atrás, vou dar um testemunho como que a fé, eu orei para o irmão lá numa cidade longe daqui, Deus abençoou ele, uma pessoa de autoridade, de poder. Deus usou ele 1 ano para abastecer meu carro. Toda semana eu tinha que ir no posto para abastecer o carro. Já vez que eu saía nem um ponteiro de cima, quando a gente veio para cá. 1 ano, toda semana eu ia abastecer meu carro. Toda semana. 1 ano pagando. Agora detalhe, esse mês agora, Deus, desde o começo do ano, Deus usou o irmão que está entre nós para nos abençoar. Pastor, eu vou ajudar o senhor a pagar a conta de luz. Eu tenho energia lá solar e tenho um consumo tudo que me dá aí os seus dados, eu vou pagar a energia da tua casa. Eu digo aos irmãos: se isso não é Deus, se não é Deus que cuida, isso é o quê? Isso é viver da fé, viver pela fé. Pastor, será que isso acontece comigo? Por quê? Eu sou diferente de vocês. Sou sanguíneo, sou igual a cada um aqui. É que a gente aplica a fé. A gente precisa confiar em Deus. Ter o chamado de Deus, se dispor, renunciar tudo. Estamos aqui. Quantos anos eu vejo minha mãe? Fisicamente, minha esposa, ver a família dela, eu? Quanto tempo? Estamos aqui. A prioridade é a obra. A prioridade é os irmãos. A prioridade é o reino de Deus. E nós estamos aqui para isso. E vamos continuar até Deus querer. E você pode fazer da mesma maneira. Você pode, mas se reveste, busque o reino, busque o poder do reino e as demais coisas. Fique tranquilo que Deus preparará